chegamos. Hoje eu tô sem touca. Normalmente eu estou de touca, mas a minha touca tava esquentando demais a minha cabeça. Não, mas não tá dando pra aguentar São Paulo, Campinas, não. E, Eu, e- te- e- Pode falar, desculpa. eu tenho dó da galera do Rio. Nossa senhora, nem me fala, porque se aqui tá quente, você imagina no Rio de Janeiro, É. em Cuiabá, nesses lugares que é um absurdo de quente, né? A gente tem Não. uma brother aqui, que é a Jo, ela faz lives também de RPG e tal, do Porta de Castelo, Uhum. e ela é de Cuiabá. E é bem Nossa. engraçado falar com ela, porque sempre ela conta uma história, tipo, mano, mas não é, você não tá entendendo, não é que é calor, calor é uma coisa. É o famoso lá em Curitiba, só que em Cuiabá agora. Exato, exatamente, exatamente. Senhoras, senhores, garotos, garotas, meninos, meninas. Olha lá, o Dan já tá falando que sou eu fake, esse é verdade. É tipo eu fake, porque eu não estou de touca. Mano, tava muito quente pra eu me manter de touca, então eu achei melhor tirar a touca por enquanto. E, enfim, como eu ia dizendo, senhoras, senhores, garotos, garotos, meninos, meninas e todo mundo mais. Estamos começando mais um Nunca Fui Popular podcast. Hoje com a presença ilustre da Laura do Pântano, que tá aqui pra gente trocar uma ideia sobre marketing em RPG, marketing e RPG, marketing ou RPG e tudo isso. Marketing e marketing. Você tá bem, Laura? Como é que nós estamos? Tô tranquila, tirando pandemia, tá tudo bem. Mas exatamente, tirando essa situação alucinante e caótica que a gente tá vivendo nesse É país. aquele desesperozinho de bater o pé fora de casa toda vez, mas. Exatamente, exatamente. Beleza, pra você que tá escutando isso aqui no Spotify, no Google Podcast ou no Apple Podcast, saiba que a gente tá ao vivo em twitch.tv/znfs, sempre às segundas das 18 às 20 e às quartas das 19 às 21. Sempre falando pouco, mas falando bosta e trazendo um convidado que, diferente de mim, esse sim sabe o que fala, esse sim sabe o que tá fazendo da vida. Não é mesmo? Ou quase. Na teoria era pra ser Na assim. teoria é. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos começar pelo começo do começo do começo. E vamos entender o básico do básico. Primeiro eu quero saber o seguinte. Laura, você é da onde, mora onde, nasceu onde? E vamos começar daí pra gente contextualizar. Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, o famoso Roça City ou Zebutown. Zebutal é ótimo. Zebutown é maravilhoso, eu adoro esse nome. Mas já faz 10 anos que eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade e tudo. Hoje em dia eu sou de São Paulo mesmo. Perfeito, beleza. Você falou que fez faculdade, justamente eu quero entender qual a sua formação e qual a sua experiência. Deve ser alguma coisa relacionada à comunicação, marketing, enfim, mas vamos lá. Então, tem esse detalhe muito importante, que a minha formação é uma bagunça. Legal, bom, bom. Por quê? Eu mudei para São Paulo para ser atriz. Eu peguei DRT mais ou menos aos 19 anos. Certo. Aí eu percebi que eu gostava de estar atrás da câmera. Atrás da câmera, não na frente. Então eu fui fazer formação de cinema. Justo. Aí depois eu percebi que eu gostava da parte digital. Aí eu fui fazer animação audiovisual para animação 3D. Caraca, que legal. Animação em geral, animação em 3D. Só que durante toda a parte do meu profissional, eu acabei passando por muita agência de publicidade e com isso acabei adquirindo muito mais conhecimento em questão de publicidade e marketing, porque eu acabava conversando mais com a galera de marketing do que eu tenho um sotaque de falar marketing, gente, em vez de marketing. Não é porque eu tô falando errado, é um sotaque. Sem crise. Com os estrategistas e eles acabaram, tipo, durante muito tempo me ensinando coisa. Então, eu acabei fazendo uma faculdade sem saber, que é o que eu falo. Mais do que faculdade, experiência de trabalho conta muito mais. Com certeza. A minha formação é publicidade e propaganda. Eu trabalhei com agência durante um bom tempo da minha vida, né? Há algum tempo, graças a Deus, não trabalho mais. Porque é um negócio que, dentro da minha experiência, foi bastante
sufocante, bastante exaustivo. Então eu fico feliz hoje de não necessariamente trabalhar com agência. Você. A agência é para pouca gente. A primeira vez que todo mundo vira e fala, eu vou trabalhar numa agência, o pessoal fica, puta que pariu, coitado da pessoa. Eu acabei passando muito tempo em agência. Uhum. Inclusive, eu trabalhei com contas que hoje em dia me dá vontade de matar as pessoas, mas. Não, mas é o que você falou, a experiência muitas vezes ela acaba, às vezes até contando um pouco mais do que propriamente como é que se fala? A formação, né? Dependendo, lógico, tem áreas que, eu não sei se será isso aplicável para tudo, porque eu ia falar o seguinte, sei lá, se você for médico, talvez a formação seja super importante, mas a experiência talvez seja ainda mais importante do que a formação, né? Geralmente, a maior parte das vezes, assim, você precisa de um estudo de base para você entrar, mas nada vai substituir a experiência que você tem dentro do mercado, porque uma coisa é você aprender que uma conta ou um produto se vende de uma determinada forma, que um público-alvo depende de determinada forma. Outra coisa é você estar lá e você ter que lidar com o fator humano. É verdade. Que o fator não adianta você saber toda a técnica de público-alvo, de visual, das campanhas publicitárias maiores e tudo mais, se o seu cliente tem um gosto horrível. É verdade. E acontece com bastante frequência até, né? Acontece, você não trabalha com política, eu trabalhei com política, Não, eu cara. nunca trabalhei com política. Eu, Não, eu, já, eu já tive em câmara, não é legal, não é bonito. é uma parada meio bizarra mesmo. Você tava, Uhum. você tava falando de. Você tava falando de trabalhos, justamente. Você trabalha especificamente com o que hoje em dia? Hoje em dia, eu tô passando por uma migração, porque eu já trabalhei com diversas coisas. Hoje eu sou dona da Old Hag Studios, que é um estúdio de desenvolvimento de arte e overlays para streamers. Ah, que legal. Sim, a gente tem um foco grande em RPG, porque eu vi uma demanda dentro do mercado de muita gente que está iniciando e precisa de uma coisa com um custo mais baixo, por mais que ainda assim seja um custo alto, eu mantenho pela tabela de mercado, é um custo menor do que empresas, eu não vou citar os concorrentes, Aham. do que outras empresas que trabalham com streamers maiores cobram. Justo, justo, justo. Beleza, você já levantou a bola que eu ia puxar aqui, que era exatamente falando de RPG. Você aí percebeu uma oportunidade para trabalhar com esse público. Mas me diz uma coisa, você tem alguma relação com RPG? Você joga RPG? Você gosta de RPG? Eu, Qual eu, que é o seu negócio com RPG? eu jogo há uns bons 15 anos RPG. Ah, então E eu você... tenho canal de RPG. Meu canal é a Underline Távola. Ah, maravilha, perfeito. Zaz, tudo faz sentido agora. Eu mestro. Agora eu tô começando a mestrar o bichinho do mestre que me picou não faz muito tempo. Mas jogar, eu sempre joguei durante muito tempo. A gente tem o canal já faz há uns 2 anos, mais ou menos. E como é que foi o teu começo ali, as tuas primeiras experiências com RPG, com sistemas, com cenários? Como é que começou isso? Então, eu tive uma entrada muito confortável. Porque acabei. Na verdade, começou lá na quarta edição. Na quarta edição de D&D, que aí eu sentei com um bando de adolescente, era eu e mais 6 homens numa mesa, Perfeito. até que a mãe do menino que era a casa virou e falou que era 6 homens e um segredo. Isso, machista, mas tipo, gente, época. Mas a gente jogou, mas adolescente é mais zoeiro e tudo mais. Hoje em dia, que os adolescentes estão querendo copiar as coisas mais elaboradas. Aham. E. Desculpa, caiu um negócio aqui. Imagina. E aí depois eu parei de jogar e na minha faculdade juntou um grupo de amigos que estavam falando sobre criar uma mesa de RPG e eu virei, cara, eu me interesso.
Eu jogava, gostava bastante, me interesso. Aí essa mesa durou cerca de 4 anos a campanha. Porra, bem longo. Não, era uma mesa sem um sistema específico, então eu não tive contato com os sistemas até eu começar a lidar um pouco mais com live e tudo mais. Era uma coisa mais. Você tinha que mexer com a metafísica do universo do mestre para dar certo. Como Era que uma isso funcionava? quebra-cabeça. Você tinha, vamos dizer, você era um ser com poderes que você tinha dádivas. Então, por exemplo, a minha dádiva seria força. Então, eu tenho que abstrair qualquer coisa do conceito de força para eu fazer alguma coisa. Não Geralmente, sei se você eu entendi. aumenta. Hã? Não sei se eu Você entendi. começa com, claro, eu trabalho a energia da força para eu ficar mais forte e dar um socão no cara. Beleza. Até o básico. Até o momento que você vira, eu vou dar um soco no ar tão forte que vai criar uma onda de impacto que vai atingir lá no outro lugar. E o negócio vai Entendi. escalonando a sua abstração com o negócio até o momento que, com uma habilidade de força, você consegue destruir a realidade. Então, Beleza. E essa, peraí, essa é a campanha que durou 4 anos? 4 anos. 4 anos. Caraca, era uma boa viagem ali, todo Era, mundo. nossa, era brisado pra caramba. Mas era muito divertido. Só que é o tipo de coisa que você tem que ter um mestre muito ponderado e justo pra fazer. Porque já que o É. universo é dele, a metafísica é dele, então ele tem que ser justo. E sem contar que sem um conjunto básico de regras onde todo mundo pode, talvez, se apoiar na mesma regra, é algo que, é o que você falou mesmo, vai muito da experiência ali do mestre em conseguir ponderar as coisas e não deixar o negócio esquisito, né? Sim. Aí, quando chegou um momento que o Rafa, que hoje é meu marido, inclusive a gente não namorava na época, Aham. o famoso RPG casamenteiro, então ele cansou, porque era uma coisa que era muito desgastante narrar esse tipo de sistema, entre aspas. Aí a gente migrou para o D&D, e do D&D a gente criou o canal e hoje em dia joga de tudo. Hoje em dia eu mestro muito mais Cthulhu e jogos de terror. Que legal. E como é que foi? Você falou que jogou um bom tempo, e aí depois você entrou nessa área da narração e tudo mais. Como é que foi essa experiência inicialmente para você que vinha de uma bagagem ali de jogadora e depois se transformou numa narradora? Eu estava desesperada a primeira vez que eu fui narrar, porque eu sou boa de fazer network. Eu sou realmente muito boa de fazer network. Então, quando eu comecei o canal, eu comecei a conversar com todo mundo. E, tipo, todo mundo ia. Até que veio a Josi e eu falava, não, eu não mestro, eu só jogo. Eu nunca mestrei na minha vida. Aí ela invocou que queria que eu mestrasse no Vertente do Amor. Beleza. Aí eu acabei aceitando. Então, a primeira vez que eu fui mestrar foi num universo próprio de D&D, onde Legal. todo mundo era Korg. Era um E mundo aí? medieval pós-apocalíptico de Korgs. Eu ainda tenho esse cenário, eu pretendo escrever ele. Caraca, que doideira. E rolou legal? Você gostou da experiência? Eu acho que pela minha bagagem, porque assim, eu passei, o Rafael é um ótimo narrador. Ele é realmente um ótimo narrador. E pela minha bagagem de narradores muito bons e também de querer gostar de ver a perspectiva dos dois lados, eu acho que acabei mandando melhor do que eu imaginava. O nervosismo, cara gagueja, Lá em vai, dá cima. umas travadas, esquece os negócios. Mas o que eu quis passar naquele momento foi que, geralmente, quando mulher erra, o pessoal cai muito em cima. Principalmente quando ela vai mestrar e colocar uma posição, vamos dizer, não é superior, é uma posição mais responsabilidade Aham. dentro do jogo. Aí eu virei e falei, não, quer saber? Vou dar o cara a tapa mestrar a primeira vez em live, na cara de todo mundo. Boa, boa. Que pelo menos vai ver uma menina e falar, ah, não, então tá de boa. É um exemplo, né? Se ela pode, eu também posso, né? As É, outras meninas acabam se vendo. E rolou bem, rolou legal. rolou. A galera em si que tava assistindo, a galera que tava jogando, todo mundo curtiu, inclusive você. Sim, eu curti pra caramba. Hoje em dia eu tô com o bichinho do narrador, eu tô curtindo um pouco mais mestrar.
Mas é porque eu criei, não criei, mas tipo, eu encontrei um estilo muito específico. Eu não sou narradora de D&D. Eu Uhum, gosto de jogar D&D, eu gosto de jogar Tormenta, Pathfinder, sistemas de D20 em geral, uhum. Tordesilhas. Mas para narrar, eu prefiro jogos mais storytelling. Interessante, Eu interessante, não tem mais tenho sua cara. paciência para nivelar combate. E como é que foi essa. Beleza, aí você falou que vocês montaram um canal e aí vocês começaram a produzir conteúdo em cima daquilo. E como foi essa experiência em si? A de transmitir isso para outras pessoas e outras pessoas aparecerem ali para acompanhar as histórias e os jogos? Como é isso para você hoje? Então, foi uma adaptação complicada, mas para mim até que foi confortável, porque teve um período que eu dei aula que o pessoal começou a descobrir que eu sou rato de YouTube. Então, todo youtuber mainstream eu acabava acompanhando, eu acabava estudando, eu sabia tudo sobre analytics, eu sabia tudo sobre as alterações do algoritmo do YouTube e tudo mais. Eu estudava isso, aí o pessoal virava tipo, Laura, por que você não cria um canal no YouTube? Aham. Mas, enfim, eu dava aula e eu acabei. Eu gosto muito de aprender. Eu sou muito aficionada em aprender e experimentar essas coisas. Aí eu, como consumia muito YouTube, eu aprendi sobre algoritmo, aprendi sobre analytics, eu aprendi as técnicas que eles utilizam em gravações e tudo mais para poder engajar melhor, thumbnail e tudo mais. Aí, quando meus amigos viraram e falaram, vamos fazer um canal na Twitch? Eu pensei, ai, na Twitch? Não pode ser no YouTube? Não pode ser no YouTube? E pior que hoje eu gosto muito mais. Hoje eu não tenho tanta paciência com isso. Assim, eu gosto muito, mas hoje eu consumo muito mais live do que Do que YouTube. YouTube, aham. Ainda consumo muito. É bem nivelado os dois. Mas de fato, produzir conteúdo na Twitch é mais confortável. Aí, quando comecei, então eu comecei a entrar na plataforma e ver quem que tava no meio. Fui lá, conheci, vi, estudei plataforma, estudei coisa que, tipo, a Twitch, ela é muito mais fácil de produzir continuamente. Só que para preparar é muito chato. Demais. Muito chato lidar com overlay, lidar com moderador, lidar com bot, lidar com extensão. É verdade, o YouTube, ele poupa tudo isso, né? Assim, falando do vídeo estático, né? Não da live no YouTube, que aí eu não sei, eu nunca fiz. Mas em compensação, o YouTube ele é mais difícil de manter a produção. O seu canal você vai criar na Twitch, você vai criar um monte de coisinhas, mas aí depois você só fica fazendo a manutenção. Uhum, Claro que leva bastante tempo, só que para gravar vídeo do YouTube também. é verdade. Porque a gente vê os 10 minutos que a gente está acostumado, mas aquilo a galera grava 1 hora, 2 horas, porque tem erro, tem edição, tem tudo. Sim, sem dúvida. Então, tipo, o YouTube você tem que passar por um processo de roteiro, você tem que passar por um processo de gravação, edição e tudo mais. E Uhum. o YouTube ele precisa de muito mais planejamento. Eu quero entrar nessa, aproveitar a nossa. Ainda não chegamos É, no é, ponto, mas, 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 mas me ocorreu uma coisa aqui. hum, É, Eu sempre pensei isso, sempre tive isso na minha cabeça. E aí eu lembro de começar a olhar, eventualmente, alguns canais do YouTube, pra lá e pra cá. Lógico, claro, eu não quero pautar a regra pela exceção. A gente pode uhum, falar da exceção, que é o Whindersson Nunes, que tem bilhões de seguidores. E uhum. ele, aí, né, por isso que eu tô falando de pautar a regra pela exceção, que é o cara num quarto, sem camisa, no meio do nada, com uma câmera mais simples possível em cima de uma caixa de sapato, igual a bilhões de seguidores. Mas isso não é regra, porque obviamente se você Sim. se propor a partir desse ponto e você não for talvez um gênio do que você tá fazendo, a chance de dar Uhum. certo é muito pequena nesse sentido. Porém, antigamente eu sempre me preocupei muito com toda essa padronização. Não eu
quando eu comecei a pensar, putz, eu acho que seria legal produzir alguma coisa, e canal do YouTube, coisas do tipo, eu fiquei pensando, falei, porra, não, mas tem que ter uma boa câmera, uma boa luz, uma boa edição, um bom som, um bom não sei o Assim, quê, um bom... Tem mesmo? Porque eu não sei, eu tenho a impressão que não tem você, tanto. você quer, começa com o que tem. Começa com o que tem. O que Justo. eu falo é, investe mais, tenta investir um pouquinho mais em áudio do que em vídeo. Porque eu consigo assistir se você tá um pouquinho ruinzinho. Mas eu não consigo assistir se você tá com áudio ruim. Se não dá pra entender o que você fala, ou se sua voz É. tá muito ruim, é ruim de Mas, ver, né? tipo, áudio, celular tem um microfone muito bom. O pessoal coloca o celular no bolso para gravar. Aham. Então, assim, tem muitos meios e gambiarras. Aí a galera formada em cinema entende a quantidade de gambiarra que dá para fazer. Com toda certeza, com toda certeza. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui parece cimento queimado. Parece. É um tecido atrás com cromo atrás. Ah, legal, legal. Eu subi o meu croma e coloquei. Tipo, até então tem cano de PVC que dá pra fazer isso. Aham. Então, tipo, tem muita gambiarra que você pode fazer. O Whindersson, por exemplo, na edição, quando eu gosto muito de analisar a galera, gente, tá? Ele acabou surgindo muito por ele não era tão pouco profissional a produção dele quanto imagina. Ele tem roteiro. O roteiro dele era muito bem trabalhado. E ele trabalhou muito com a parte de identificação. Aquela coisa de rico, coisa de pobre que ele fazia. É muito falar com a galera, tipo, a maior parte da galera do Brasil mesmo. Sim, sim. Ele fez um conteúdo que acertava a grande maioria das pessoas, né? Assim, pelo menos eu, da minha época, hoje em dia, tudo mais, pelo menos eu, quem que não tinha medo da sua mãe quando chegava com chinelo? Sim, sim, você fala com todo mundo. E aí você fala com o rico, com o pobre, com o branco, com o negro, com o japonês, com o homem, com a mulher, enfim, com qualquer coisa, né? Você fala com definitivamente todo mundo. Então, É assim, verdade. Você tem que... O que eu falo sempre quando você vai começar a produzir é... Pensa o que você tem de bom para trazer. Porque se você for fazer o mesmo, não vai dar certo. Faz sentido. Faz sentido. Tentar criar um diferencial ali de cara, né? Partir desse diferencial, né? O Whindersson, no caso, esse foi o grande diferencial. Ele era muito identificável, ele chegava muito próximo, conversava muito bem com a audiência dele. E isso você tem que fazer também. Então, por exemplo, a Távola agora vai expandir um pouco a quantidade de conteúdo, mas por enquanto se você tem um nicho a ser conquistado, conquista ele primeiro. Interessante isso que você falou. Porque você sabe que eu, quando comecei a fazer live aqui na Twitch, eu demorei muito tempo. Eu faço em maio 3 anos de Twitch. Uhum. E eu demorei muito tempo, pra ser honesto, eu consegui criar essa conceitualização do que eu queria, não sei nem se a palavra existe, mas tô pensando aqui agora, a coisa de 1 ano atrás, no começo da pandemia. Porque basicamente é o seguinte, eu sempre joguei RPG, RPG de mesa, sempre tive um grupo, tipo que nem você falou, tinha os brothers que a gente jogava, desde sempre. Só que ficou, não, sabe? Cada um aí foi trabalhar, estudar. Hobby. Beleza. Em dado momento, a gente, porra, no começo da pandemia, vamos começar a jogar RPG e tal. E eu já vinha 2 anos fazendo live, mas assim, lives pra ninguém. Eu fiquei 2 anos fazendo lives pra ninguém. Uhum. E uma das coisas que eu comecei a entender depois que eu comecei a fazer RPG e começou a aparecer uma pessoa, mais uma pessoa, outra pessoa, era basicamente que eu tava fazendo algo contínuo. Então, assim, eu tinha RPG de, sei lá, todo sábado. Então, todo sábado tinha lá uma meia dúzia de pessoas assistindo. É o que eu falo que é a novela de sábado. Isso! E aí, tipo, sei lá, de segunda-feira eu jogava CS, de terça eu jogava LOL, de quarta eu jogava Dota, na quinta eu jogava... Mas Fortnite. Isso é importante na Twitch. Isso é importante na Twitch porque eles sabem exatamente que tipo de conteúdo vai ter em tal dia.
e tal horário. A Então, frequência ela é importante tanto no YouTube quanto na Twitch. mas o bizarro era que como eu fazia isso, eu falei como se fosse sempre segunda era CS. Não, essa segunda eu jogava CS porque eu tava com vontade de jogar CS. Segunda que vem, eu tava com vontade de jogar o jogo novo que saiu, eu ia jogar. Uhum. Eu basicamente abri a live pra jogar qualquer coisa que me desse na telha. E aí, meio que eu fiquei 2 anos ali dando aquela boa patinada, porque quando eu chegava, jogava alguma coisa, aparecia 2, 3 caras, pô, é legal isso aí que você tá jogando, gostei. No dia seguinte ele voltava, ou na semana seguinte, ou Exatamente. e não acontecia. E aí eu tava jogando o jogo do Pateta. Aí você fala, porra, não tem nada a ver. Então, quando você está traçando uma estratégia de crescimento para o teu canal, você... É assim, é muita tentativa e erro. Você ficou 2 anos patinando? Eu patinei nos primeiros 6 meses, agora, tipo, aí deu subida, aí você patina um pouco de novo. Por quê? Quando começa a baixar, você tem que pensar e falar, tem alguma coisa errada. E isso que você acabou de falar aconteceu com a Távola, que foi, a gente são 5 pessoas. Aí aconteceu um problema que eu aparecia em muito mais canal, eu conversava com muito mais gente, eu conversava muito mais com o público, porque os meninos não... Eles são meio boomers. Aham. É que assim, é o que eu falo, o Thiago, o Igor, o Rafa e o Rude, eles querem criar um estúdio. Eles querem trazer isso profissionalmente e criar um estúdio, não necessariamente ser criador de conteúdo. Eu Certo. quero ser criador de conteúdo. Justo. Então eu acabava bem mais aparecendo, ou seja, a galera ia lá por mim, não por eles. Então Entendi. eu joguei com eles, tipo, gente, marca o dia de live específico de vocês para vocês conversar com a galera, não adianta. Aí eu achei que isso ia funcionar. Eu acho que... Aí depois eu percebi esse problema que você falou, que um dia o pessoal vê, gosta do Rafa, se inscreve, mas outro dia tá o Igor. Aham. E ele não volta mais. Por quê? Porque é instável o conteúdo e, tipo, tem muita coisa diferente. E a Twitch tem... A pessoa que tá lá, muitas vezes, é mais importante do que o jogo que você tá jogando. É verdade. Também é verdade. Então, eu tive que mudar essa estratégia e virar para a galera e falar: não vai ter mais gameplay sozinho. Não vai ter mais live sozinho. Vai tudo ser live em grupo. Tipo, faz mesa redonda, faz RPG, tudo sozinho. É claro que quando eu tô narrando, ainda alguma coisa mais minha ainda cresce mais, porque eu jogo RPG 6 vezes por semana, então, Aham. em live. Então, tipo, acabo tendo mais networking. Então, assim, tem uma série de fatores que você vai encontrar que você vai falar, não, eu vou fazer isso porque parece dar certo. E não dá certo, às vezes não funciona para você. Então, você vai ter que mudar a estratégia. O que é importante sempre que você dá um pico e vê o pico começar a cair, tem alguma coisa aqui que você vai ter que mudar. Você vai ter que achar o que é aqui pra poder retraçar isso, né? Aí você vê seu público, quem que sumiu, aí você vê como é que tá o engajamento nas suas redes sociais, quais posts que estão subindo, quais posts que estão descendo, para você, tipo, alterar. Porque uma coisa se os próprios jogadores pessoas não estão chamando tanta atenção, não estão engajando em jogo, o próprio conteúdo, que o marketing, ele chama a galera para ter a primeira impressão para você. Mas ao longo do tempo que segura é o jogo. Não, com certeza. Ah, aliás. Então, Pode falar, desculpa. mas não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, vamos colocar esta conversa no tema proposto, então. Vamos lá, pra eu entender uma coisa. Qual a definição, de maneira bem simples e objetiva, né? Não precisa ser nada teórico demais, de marketing? Porque a gente escuta falar isso bastante. Em todos os segmentos, em todos os sentidos, o tempo inteiro. Se fala de marketing, marketing digital, marketing de não sei o que, marketing de não sei o que lá, marketing pessoal, essa palavra, ela é densamente usada na nossa cultura o tempo inteiro. Uhum. Qual é a definição dela? É que tem muito tipo de marketing diferente, que nem que você falou, marketing digital, marketing de comunicação. O marketing, ele é um estudo, em sua maioria, não confundir marketing com publicidade, gente. Sim.
É um estudo para atingir determinados tipos de pessoas. Ele tem uma fonte um pouco mais psicológica, vamos dizer dessa forma. Comportamental, talvez? Comportamental, exatamente. Ele faz o Perfeito, estudo comportamental para conseguir atingir um público. perfeito. E olhando para. Agora sim, agora que a gente tá definitivamente no tema, você ia dizendo agora, um pouquinho antes de eu te interromper, justamente que é preciso montar usar as ferramentas que o marketing te oferece para trazer pessoas para né? Porque o que a gente precisa? O que o criador de conteúdo, o jogador de RPG, lógico, o jogador de RPG, não o jogador de RPG, é o cara que tá jogando na casa dele, com o filho, com a mulher e com o sobrinho, talvez não. Mas eu digo, a pessoa que tá com alguma disposição para produzir algum tipo de conteúdo, talvez ela precise entender as ferramentas, entender que alguém vai chegar, mas entender que essa pessoa precisa ser retida por alguma coisa. Alguma Sim. coisa precisa fazer ela ficar. É o que eu tava falando sobre uns projetos que vai entrar na tábua agora, que eu virei pros meninos. É. A gente tem um orçamento. Teve um orçamento de mais ou menos uns 15 mil reais. Eu investi 3 mil só no marketing. Uhum. E os meninos estavam questionando sobre que lá comprar equipamento melhor. Eu virei para eles e falei: cara, não adianta a gente fazer um produto foda se ninguém tá sabendo o que a gente tá fazendo. Não, totalmente. Totalmente. Eles ainda. Eu vou hatear a galera da tal. Vocês ainda não me escutam. Não, mas é verdade. Afinal de Sim. contas, se ninguém sabe que você existe, não adianta você fazer o melhor bolinho de chuva do mundo. Se ninguém conhece esse bolinho, você não vai vender nenhum. Uhum. Não é? Sim. Então, tipo, como é que eu vou fazer a pessoa experimentar meu bolinho se eu não tenho como chamar uma pessoa? Geralmente o boca a boca vem, mas ele vem de uma forma muito mais lenta. Quando você fala, quando você traz essa proposição pro tema do programa em si, que é o marketing em RPG, você se refere na galera que tá produzindo e produz conteúdo de RPG, como vocês fazem lá, como a gente faz aqui, como tantos outros canais grandes, médios e pequenos fazem. É isso, né? Uhum. Tá, e quais são as melhores, as melhores eu não sei, mas quais são as ferramentas que você julga importante para alguém que tá pensando em começar a produzir esse tipo de conteúdo, se utilizar, atribuindo ao marketing essa Uhum. caixa, para ajudar essas pessoas a terem algum tipo de crescimento, de retenção, hoje a coisa não está simples, senhores. Pera lá. Desculpa, é o meu Discord. Voltamos? Voltamos, é porque meu Discord às vezes ele dá um bug. Não, perfeito. Estamos de volta. Qual Quais são essas ferramentas? Quais são as melhores ferramentas para a gente. As formas de aplicar essas ferramentas justamente para a gente chegar a algum tipo de crescimento, algum tipo de retenção? Qual é o conselho, a tutela inicial que você daria para quem está querendo começar a mexer com isso? Só um aviso, eu tô explicando, mas eu tô explicando de uma forma mais simples, porque eu sei que a galera não usar termo técnico não vai Não, ensinar ninguém. tem que ser claro, né? Enfim, primeira coisa, antes de você decidir qualquer ferramenta que você vai usar, decida para quem você vai fazer. Isso aí é uma coisa chata, que o pessoal repete, mas é importante. Eu vou trabalhar com público de RPG. Dentro do público de RPG, você tem a galera do terror, do V5, do D&D. Você tem diversos e diversos nichos que você pode atingir. Claro que você pode expandir ele. Mas primeiro você tem que definir quem que é o tipo de pessoa que você vai querer trabalhar com. Certo. Segunda coisa que você tem que decidir: o que é que eu trago de diferente para essa pessoa? Um fator muito importante dentro de pensamento de marketing é o que eu estou oferecendo, o que essa pessoa tem a ganhar com isso. O que é que o meu canal está oferecendo para ela que os outros não dá?
Porque é o que eu falei, até mencionei isso no Caquitas Podcast. Ai, porque muita gente começa simplesmente porque o seu grupo é super divertido, não sei o quê. Eu gosto muito das histórias que a gente fala. Tá, você é metade do grupo do público de RPG do Brasil. Sim, sim. Também tem o fato, você me corrija se eu estiver errado, porque aqui a minha especialidade é falar merda. Quem sabe o que fala aqui é só você, tá? Só pra deixar isso claro. Também tem o fato de você fazer uma autoavaliação pra ver se o que você quer é transmitir o seu conteúdo ou se você quer tentar monetizar ele no sentido de tentar virar um negócio. Porque eu posso simplesmente falar, cara, eu quero só botar isso aqui porque, sei lá, amanhã aparece alguém aqui que tá assistindo e acha legal só. Aí tem uma questão também, que é quando eu falo do negócio de público. O RPG é um nicho muito pequeno, a gente é um bebezinho ainda. Já foi grande nos anos 80, mas, tipo, aqui existe aquela história que todo mundo fala que RPG já morreu. Sim. Mas, então, tipo, é um nicho muito pequeno. Você quer ficar confortável dentro desse nicho, porque eu falo que a Twitch tem um blindado de gente, que eu não sei o que a galera do Twitch fez. Você quer ficar confortável nisso? Ou você quer ir pro mainstream? Tentar estourar essa bolha. É uma bolha difícil. Uhum. É uma bolha que não tem regra do que é que você vai fazer. E, cara, é literalmente estourar. Quando você tá querendo pretender ir para fora disso, é estourar esperando que, de repente, uma galera que nem sempre vai ser a melhor galera vai estar começando a te assistir. Sim. Você tá querendo isso? Você tá querendo estar disposto a isso? Porque esse é um tipo de coisa que eu acho mais importante pensar do que você ganhar dinheiro com isso. Uhum. Uhum. Aí você tem outras coisas que você vai pensar. Eu quero investir em um canal que ele quer passar uma experiência mais casual de RPG ou um canal que vai fazer uma produção mais profissional de RPG? O lidar com o show e o lidar com o jogo. Uhum. Uhum. Porque são duas coisas que ambas têm a sua importância e ambas têm a sua dificuldade, né? Porque você já tem as dificuldades naturais de um jogo de RPG ali, quando você tá ali tanto jogando quanto narrando, você já tem as coisas que você tem que pensar, as suas ações, a forma que você vai interpretar, os NPCs e tudo mais. E você tem que transmitir isso de uma maneira que, lógico, quem tá assistindo tem que achar isso aí legal. Então, tipo, a galera que tá jogando não pode ser uma galera, sei lá, completamente descompromissada com o respeito. Puta, não, tá todo mundo foda-se, todo mundo fala qualquer merda, todo mundo é ofensivo. Não rola, né? Pega a responsabilidade que mesmo que você tiver em nicho, você tem responsabilidade sobre o que você fala. Sim, com certeza. Você tem que tomar cuidado com as pessoas para as pessoas que te assistem. Cancelamento existe em qualquer lugar, gente. Não é só em gente grande, não. Eu não te escutei, eu não tô te escutando. Eu tava mutado. Eu disse com certeza, é verdade, você tem razão. Então, assim, você tem a responsabilidade sobre o seu público. Isso tudo que eu tô falando é definição de público-alvo. Legal, bom conceito, bom conceito. Isso tudo é definição. O que é que eu vou preparar? Que tipo de conteúdo que eu vou fazer? Isso já está direcionado ao seu público-alvo. Se você quer um público mais profissional, uma produção mais profissional, isso significa que o seu público provavelmente vai ser atingido coisas, uma extensão um pouquinho maior. Porque visual atrai. Sim. Se você tem uma puta overlay bonita, se você tem uma, sei lá, de repente um virtual tabletop que te permite botar efeitinhos na tela e coisas do tipo, pro cara que talvez esteja de passagem, na hora que ele bate o olho e fala, pô, legal isso aqui, hein? Isso aqui é mais legal que aquelas câmeras tudo torta, aqueles overlay, né, um quadradão. Ai, não, entra no... É que assim, eu acabei, quando comecei a Távola, eu trabalho muito com motion design, já por formação de animação e tudo mais. Eu trabalhei muito tempo com motion. Então, eu dou uma aspirada, comecei a fazer ok, tudo bem, tá bonitinho. Aí eu comecei a enfiar animação em tudo. Enfiar animação em tudo. E toda vez, olha, porque isso é uma tendência. Quando você começa a fazer uma coisa diferente, a tendência de todos os outros canais é começar a aproximar ao seu tipo.
A Old Rega Távola começou a ter muito. Começou a ganhar um pouquinho de destaque entre os canais exatamente por causa das overlays que tem nela. Então, sempre você vai ter que se adaptando. Isso é uma questão do próprio marketing, de você ter que se adaptar para conseguir chegar, senão a curva cai. Senão a curva cai. Por quê? Eu fiz um overlay super legal. Aí chegou mais 3 pessoas e fez overlay também no mesmo nível. Eu tenho que aumentar o patamar. E eu fui aumentando até que eu criei uma empresa disso, então. Não, é justo, é justo. O Danjo Massaguir lançou uma pergunta aqui, lá na faculdade, em 1974, quando eu me formei na faculdade. Mentira, não sou, eu sou velho, mas não tão velho. Eu me formei em 2008. Essa foi a minha formação, foi em 2008. Enfim, e a gente lá, eu tive, obviamente, dentro do curso de Publicidade e Propaganda, tem algumas aulas, alguns módulos de marketing, né? Uhum. E aí eu me lembro de algumas dessas ferramentas que o Dungeon citou aí no chat. Ele falou o seguinte: ferramentas de análise tradicionais, como a análise SWOT, Porter, pirâmide de Maslow, essas paradas, elas podem ser viáveis para serem utilizadas olhando para essa caixa do RPG? Dá para usar isso? Pode. Isso funciona? Uma coisa que eu aprendi com o tempo de trabalho que eu tenho não importa o tipo de aprendizado de onde ele vem, você pode aproveitar tudo. É justo. E tem uma frase do Arthur Conan Doyle, o escritor de Sherlock Holmes, que ele dizia que... Como é que é? O cérebro é como um porão com paredes elásticas. Sempre cabe mais conhecimento. Era isso. Exatamente. Então, por exemplo, o que é que essas ferramentas, no caso que você está falando, eu utilizo para olhar o engajamento dentro de rede social. Legal. Olha o engajamento. Por quê? A rede social, quando você utiliza essas ferramentas para você observar o que está acontecendo, implica quantas pessoas novas estão entrando no seu canal. Sim. Aí dentro do próprio. Aí depois você vai observar quantas estão ficando dentro do canal. Sim. Que é a sua adaptação. Então, você utiliza essas ferramentas, elas são úteis, sim. Claro que algumas, hoje em dia, são batidas, sabe? Hoje em dia, a gente tem muitas plataformas que fazem isso pela gente. Sozinho, é verdade. Você não precisa fazer tudo na mão, né? Eu vou, por exemplo, dando um jabá, eu utilizo MLabs. Que eu conecto todas as redes sociais neles, inclusive YouTube, e eu começo a observar o que é que está acontecendo. Então, além de que, claro, toda plataforma tem uma forma de você engajar melhor. Tem umas que estão furadas, tipo Facebook, mas é porque Facebook, o algoritmo dele, ele tira seu engajamento para você comprar a coisa, só que depois que você compra, ele tira o engajamento mais depois se você não manter. Então o que você tá querendo dizer é que talvez seja uma forma... Ele é um sinuca de bico. Entendi. A forma de monetização dele sempre te deixa numa cilada. Entendi. E quais são os benefícios, além dos óbvios, mas quais são os benefícios de você parar e tentar pensar isso como um negócio, usando essas ferramentas, pensando isso como um negócio, pensando isso como um produto, pensando isso como um negócio e olhando para essas ferramentas? O que a gente consegue extrair de benefício disso? Como você falou, criar possibilidades de engajamento, ok, mas o que mais? O que mais a gente consegue fazer? O que mais a gente consegue mensurar? O que mais a gente consegue triar olhando para esses dados? Claro que tem a possibilidade de engajamento, mas é claro que o principal disso é saber o que a galera gosta. O que a galera gosta e o que a galera não gosta. Isso, inclusive, vai entrar dentro do teu próprio conteúdo. Porque não adianta você analisar dentro das redes sociais os posts que você está pegando, porque geralmente vai ser post de publicação de propaganda do seu canal. Mas também para você, ele ajuda a você a analisar o conteúdo que que a galera tá gostando mais, que tipo de coisa que eu tô gostando mais. Então ele te ajuda a você se adaptar a ele. Claro que
Se você não estiver disposto a adaptar o seu conteúdo, eu não tenho o que fazer. Porque se você quer levar para um lado profissional, é o que eu sempre falo. Amo trabalhar com RPG. Adoro trabalhar com overlay, adoro esse tipo de coisa. Mas, eventualmente, quando você lida muito, leva ele muito profissional, algumas de suas diversões vão ser levadas para baixo. Então, por exemplo, eu faço uma baita pré-produção, 2 meses de campanha para trazer gente para uma campanha nova que vai rolar. Chega lá e o jogo não é tão narrativo, que geralmente quando a produção é maior, o pessoal faz o produto ser mais narrativo, tipo vulgo Critical Role e tudo mais, que é a referência que a gente tem. Não é assim. Aí não é, não é o que eu achei que fosse. Então, também cabe você mudar um pouquinho a sua experiência de jogo. Mas é claro, o maior benefício disso é saber o que o seu público tá gostando. E você conseguir ter a ferramenta para adaptar isso. Quando você olha, porque você tocou num ponto que é um ponto delicado e é um ponto que é real. Porque às vezes, e muitas das vezes, o que a gente gosta de fazer não é necessariamente o que vai trazer crescimento pro seu negócio. Qual é a melhor forma de você encarar isso? Qual é a melhor forma de você se desapegar? Porque eu entendo o que você tá falando, mas aí as coisas meio que se misturam na minha cabeça. Porque eu tô aqui pra fazer o que eu gosto, ou eu tô aqui pra tentar ser um exemplo, né? Pra tentar ser um profissional. Porque se eu tentar ser um profissional, obviamente eu tenho que abrir mão do que eu gosto em prol de coisas maiores. Mas como tentar chegar nesse equilíbrio? Como encarar essa realidade? Porque ela vai bater na sua porta em algum momento. Assim, em RPG, a coisa muda um pouquinho de figura. Certo. Porque você vê a cara de quem não tá gostando de jogar. E quando a pessoa não tá engajada, não tá gostando do jogo, a galera também não gosta. Twitch tem essa questão do tipo, quando o pessoal vê sua cara quando você não tá afim de fazer a coisa. Não é que nem YouTube que o negócio é editável. Então, assim, o que eu recomendo sempre é encarar e nivelar isso. Mantenha uma forma de você ainda assim se divertir com o que você tá fazendo, senão também você vai entrar no burnout, né? Sim, se você fizer isso. Se você realmente faz só pelo profissionalismo da coisa e acha tudo uma merda, não adianta, né? Então, tipo, nivele o que você gosta de fazer com as coisas que você faz. Então, por exemplo, eu tive um exemplo exatamente desse tipo de coisa. Na Távola, a gente sempre tenta trazer um jogo mais narrativo, a gente faz reunião depois do jogo sobre o que aconteceu, e coisas tipo ganchos que um jogador pode dar para o outro. A gente fala sobre escada, inclusive aquele negócio que eu falei que você aproveita qualquer tipo de conhecimento. Eu uso muito do conhecimento do DRT do teatro para dentro do jogo. Aí o que aconteceu, por exemplo, na última campanha? Meu personagem morreu na semana passada, um personagem de 40 jogos. Nossa Senhora. E eu sou uma pessoa muito apegada. Uma forma que eu tenho para interpretar melhor é tratar os NPCs e os personagens como pessoas mesmo. Encarar legal. Eles dessa forma. Legal. Isso acaba sangrando um pouco às vezes. Então, tipo, quando ela morreu, eu chorei. Nossa senhora, como eu chorei. Melhor roleplay da minha vida, porque eu tava chorando de verdade, porque eu tava triste. Mas eu, como jogadora, eu não queria perder essa personagem. Eu era muito apegada, o arco dela não tava pronto. Eu não queria. Se fosse pra mim numa mesa normal, eu virava pro Rafa, não tem nenhum jeito de ressuscitar ela. Porque ela morreu de um jeito que não dá pra ressuscitar. Certo. Ressuscitar ela... O Rafa questionou o pessoal, eu posso fazer isso, não sei o quê. Aí o pessoal virou, cara, não é bom. Não é bom porque perde o impacto da morte dentro do jogo. Sim. Fechou? Eu como jogador, queria uma coisa, mas eu sei que não era melhor pro jogo. Pra live. Quando você traz esse exemplo, talvez a gente não caia num ponto, falando dessa produção de conteúdo de RPG, de Twitch, será que a gente não cai num ponto de que isso talvez faça
com que as mesas em live acabem sendo jogadas sempre por aquele mesmo grupo de confiança, porque isso tem uma face muito positiva, que é justamente enaltecer o show de uma maneira... Ó, o Rony. O gatinho. Chegou o Rony. Enaltecer o jogo de uma maneira que ele definitivamente acabe sendo privilegiado, né? Com as pessoas ali jogando de forma colaborativa em prol daquela mesa, em prol daquele show, daquele espetáculo que está sendo transmitido, né? Vamos encarar dessa maneira. Mas, quando você olha para sei lá, pra galera que tem sempre muita gente ali, que tá todo mundo muito... Puta, tá bombando e tal... E você vai ver que os jogadores ali, eles estão dentro daquele círculo de confiança. Eles não é uma... Não é que o fulano de tal, que é super famoso e grande na Twitch, pegou 5 randoms, 5 pessoas aleatoríssimas, e jogou eles na mesa e falou, bora! Não é assim. Então, assim, isso não é, de certa forma, um pouco negativo? É negativo e positivo dependendo do tamanho que você tá. Que aí começa a questão do mainstream pro nicho. Quando você tá começando, você vai ter que primeiro conquistar o nicho para depois conquistar o mainstream. Isso é negativo para o nicho. Porque você não faz network, você não conversa com a galera. E não conversa com o público dessa galera que pode virar teu público. Então, quando você tá com o canal ainda pequeno, quando você vai, primeiro conquistar um nicho, é melhor ter muita gente dentro do seu canal, mesas diversas, com gente diversas. Claro que arrume um grupo de confiança, de streamers mesmo, seja de canais diferentes, pra saber das fofocas. Justo. Pra você tomar também cuidado. Uma coisa que eu faço toda vez me chamou pra alguma coisa... Vai lá, olha o canal, vê como é que é a pessoa, vê se tem alguma treta com as pessoas. Que eu falo, gente que pode até crescer com treta, mas não se sustenta com treta. Bom ponto aí. Termina aqui, você levantou uma boa. Então, de início, sempre é um aspecto negativo você manter o seu grupo, porque você não conversa com a galera. Então, a galera não chega até você porque não te conhece. Por isso que, quando você tá no início, não fica só no seu canal. Pula de um pro outro, vai indo. É o que eu falei, eu jogo RPG 6 vezes por semana. 2 delas são na tábua. O resto é tudo em canal diferente. Então, ele é um aspecto negativo nisso. Mas quando você já conquistou esse tamanho, aí começa uma situação. Porque você vai ver muito oportunista e você vai ser tanta gente traz opção de jogar que você não tem controle sobre o que essa pessoa tá fazendo. Se você é uma pessoa grande, por exemplo, o Pedroca não pode chamar qualquer um. Sim. Ele não pode, porque se ele chamar um criador de conteúdo que acabou de conhecer, ele apoia todo mundo. Ele manda raid, ele vê o conteúdo e tudo mais, que é o que eu tenho que fazer. Mas, pra a mesa dele, se ele chamar uma pessoa e essa pessoa fizer alguma cagada, não cai nas costas dessa pessoa, cai nas costas dele. As pessoas vão cobrá-lo, né? As pessoas não vão deixar pra lá, especialmente porque ele é o que você falou lá atrás. A pessoa que tá produzindo tem a responsabilidade do que é dito, do que é transmitido, das outras pessoas que estão ali, né? E quanto mais você cresce, mais é difícil de filtrar isso. Além do que você cria, quando você já cresce, já tem um público estabelecido que ele cria uma retroalimentação própria, do boca a boca ele já se sustenta muito bem, você pode ter um grupo específico que vai melhorar a narrativa, o que você quer de trazer das suas perspectivas, porque, principalmente dentro do RPG, tem 30 pessoas, 40 pessoas de produção de conteúdo com perspectivas completamente diferentes uma das outras. Então... pode falar. Não, pode terminar. Pode terminar. Não, é só conclusão mesmo. Então, assim, é um aspecto negativo e positivo, depende muito do ponto que você tá. É justo. Você mencionou agora há pouco essa que talvez seja uma estratégia bastante utilizada, não no meio
não só no meio do RPG, mas no meio de qualquer coisa em termos de produção de conteúdo na internet, porque isso no presencial não costuma funcionar muito bem. Mas, eu acho. Mas na internet funciona muito bem o lance de falar mal, o lance de criar atrito, o lance de Isso brigar. daí. Porque isso é uma parada que funciona. Como Uhum. você disse, talvez não te mantenha lá. Mas eu tenho um exemplo que me vem à cabeça. Eu tive bastante familiaridade com Counter-Strike. Eu joguei desde moleque e aí acompanhei o cenário competitivo um bom tempo. Depois nunca mais me liguei no CS. Mas é um jogo que eu gosto bastante, Counter-Strike. E tem um sujeito lá que é bem famoso, que ele chama Wave. Wave IGL era o nick dele. Eu não sei se você tem ideia do que eu tô falando ou não. Uhum. Ele. Eu sei, Você eu sei. sabe quem é esse? Sempre quando tem um furdunço, eu tô sabendo. É, o Wave é um cara que, na minha cabeça, ele apareceu do nada. Ele nunca jogou em lugar nenhum. Ele nunca foi um grande professor. Ele nunca foi nada. Uhum. Mas. Eu não tô menosprezando o cara. Eu tô dizendo que não é que o cara era um jogador profissional reconhecido, de uma equipe reconhecida. Não. Ele era um cara que começou a fazer live, que jogou lá em 1900 Guaraná e Rolha com 2, 3 times que jogaram contra times bons na época. Mas assim, Uhum. nada. E aí ele virou o cara que falava mal, tipo, aberta. Não é que ele falava, espetava, fazia uma alfinetada aqui, outra colar. Ele falava abertamente nas lives do canal. Nesses, o fulano, bicampeão mundial. Esse cara é um merda, esse cara não sabe nada. Se tô Aham. lá, eu dou um puta pau nesse cara. E pai. Só que assim, virou um negócio tão surreal que as Que acabou pessoas. que reteu o cara começou a seguir ele. Laura, se você abrir a live dele, eu não sei nem se ele faz live ainda, mas se abrisse uma live dele qualquer numa terça-feira à tarde, tinha 5 mil pessoas assistindo. E não é que ele era um cara famoso, ele era ninguém, caiu de Uhum. paraquedas com essa história e do nada tinha 5 mil pessoas assistindo ele, sabe? É que assim, treta chama atenção. A galera gosta de brigar. E se tem um bichinho que gosta de brigar, é criador de conteúdo. Tem um bichinho, independente do tamanho, parece que todo mundo adora brigar. É Todo mundo verdade. é fofoca, não dá. Se eu reclamo de fofoqueiro, mas todo mundo é fofoqueiro. É verdade. Então, assim, eu acho que a mentalidade sobre essa questão de crescer com treta, ela advém muito uma situação que é. Eu estou falando em questão de pessoas boas, Ok, pessoas tá. decentes. Se você cresce com treta, que tipo de pessoa que vai trazer para você? É a galera que gosta do leve trás, né? A galera que gosta de treta, né? É, galera, esse tipo de pessoa eu não quero no meu canal. Depois, se ele. Aí essa pessoa chega pra você, tem esse público tóxico, e depois não se mantém. Melhor exemplo, Nando Moura. Sim, bom exemplo. Nando Moura é um bom exemplo. Cresceu falando mal dos outros youtubers, ataca os youtubers. Hoje em dia ele reclamou tanto que ninguém ia ficar. Ah, deixa, é o Nando Moura. Então, assim, ele não se sustenta, o Ark. Assim, claro que tem um vídeo do Portas dos Fundos que é maravilhoso, eu virei que isso é um pouquinho verdade. Que é hater. Você já viu esse vídeo? Esse eu acho que não. É uma mulher que está sendo contratada de marketing e fala: ah, mas você tem experiência. Não, eu tenho experiência haterando tal empresa. Aí eu falo, pera, você é hater? Aí eu falei, sim, sou hater. Aí eu falo, mas o que isso tem a ver com marketing? Ué, porque sempre quando eu hatei alguém, vai criar um furdúncio e a empresa vai se retratar. Ou seja, a empresa se vende através disso. Aí a mulher, não, mas isso não faz sentido. Ele fala, ah, não, então você xingou, falou alguma coisa errada porque a empresa, sei lá, não é vegana, coisa do tipo. Aí ela virou, não, na verdade, nossa empresa, ela é vegana, com todas as coisas, ela começou a justificar, tá contratada. Isso tem um poder, né? Isso tem É um poder. uma forma de atrair as pessoas, e é o que você falou. Você ainda falou a frase agora, você falou assim, puta, se tem treta, eu tô ligado. Assim, nem é teu meio, nem é uma coisa que você acompanha, mas se sai uma puta treta, todo mundo quer ver o que Todo tá mundo sabe. acontecendo, É né? exatamente isso. Aí cada um vai tomar um lado e os outros lados vão crescer. Só que é o que eu falei
gera muita coisa, gera hater pra cima de você. Tanto que tem uma pessoa de um lado do outro, aí as pessoas de um lado vão ficar atacando o outro. E você não vai ter sossego da tua vida. É verdade. Então, claro que se você for pra mainstream, você não vai ter sossego mesmo. Mas. Então, assim, não é uma política, uma estratégia que eu gosto. Não é uma estratégia que eu acho que vale a pena pela dor de cabeça que vai gerar depois. E é uma estratégia que ela pode cair de qualquer um. Por isso que, tipo, YouTubers, TikTokers, eles pagam revistas para. Isso é uma coisa que existe, gente. Eles pagam revistas para soltar fake news deles para o engajamento aumentar. Beleza. Isso é uma coisa que acontece, é meio bizarro. Tem É. namoros fakes dentro do ambiente. É porque, assim, eu trabalhei com empresa de publicidade que envolvia youtubers, então a gente meio que sabe umas coisas, então... Completamente bizarro, mas eu acredito que, né, se são ferramentas de crescimento, se são ferramentas, essas são ferramentas de marketing? Pergunto. De certa forma é, porque você tá manipulando o público massa. É. Porque é uma forma de estratégia. É o que eu falo, eu não sou a favor disso, porque principalmente para um influencer, pode virar um tiro pela culatra. Pode sair muito Ela, mal. ela a qualquer momento pode virar um tiro pela culatra. Então é uma coisa muito arriscada, muito imoral. Eu acho que a galera de marketing às vezes tem que voltar para aula de ética da faculdade. Porque, assim, muitas vezes você vai acabar. Desculpa, eu oscilo as vozes às vezes quando tô. Muitas vezes você vai ter que largar um pouquinho a mão da tua ética, dependendo do produto que você tá indo, mas não perca completamente, cara. Eu saí de empresa por causa disso. Então, assim, vale a pena? Você mencionou agora há pouco, tava falando o seguinte, o RPG teve um boom lá nos anos 80, ou algo do tipo. Depois ele ficou num hiato meio que era um troço completamente de nicho e um troço completamente, né, pra galera que sempre gostou e essas coisas. Mas eu percebo, eu não sei se eu posso estar completamente equivocado, mas eu percebo que de um tempo pra cá existe uma ascensão aí, um crescimento que talvez pode ter sido muito catapultado pelo efeito do Critical Role e essas coisas, né, que vieram lá de fora, e tudo que acaba estourando nos Estados Unidos, especialmente, no Brasil, em algum momento e em alguma escala acaba chegando. Tanto produtos, séries, filmes, jogos, enfim, uma imensidade. A cultura acaba sendo muito absorvida e, mesmo que com certo delay, eu consigo visualizar esse movimento. E eu percebo que aqui, no nosso microcosmos aqui na Twitch, falando de RPG, a galera do RPG me parece, sei lá, de algum tempo pra cá, parece que deu uma engrossada no caldo. E aí você começa a ver pessoas que não necessariamente são do RPG, que talvez até jogaram RPG. Vou dar um exemplo rápido aqui. Você tem o Selbit, trazendo uma puta galera pro RPG. Tem uma campanha que tá com o Ratão, a Nive. É do Renato Estranho, do Bunker Nerd. É, esse mesmo. Ele montou essa parada. O Renato, inclusive, já era pra ter vindo aqui falar com a gente. Não consegui porque ele tava com essa campanha engatilhada, era um monte de coisa, enfim. Mas, enfim. E aí tinha a Nive, tinha o Cid, tinha o Rato Borrachudo, tinha o Cauê Moura, tem, né? Essa galera, o Skipinho, o Sterinho. É uma galera que não. Na minha cabeça, essa galera não tem nada a ver com RPG, mas eles estão pipocando daqui pra lá, de lá pra cá. Você acha realmente que o RPG. Você falou bastante aí de furar bolha, de ir pro mainstream. Você acha que o RPG nacional tem potencial de chegar. De entrar realmente no mainstream? Até o Thiago Leifert no Big Brother fez um comentário sobre
D&D, o RPG outro dia, tá né? expandindo bastante. O caldo tá bem, começando a ficar bem grosso. Você acha que isso vai ter realmente isso vai chegar? Ou é que nem a história do podcast? Fazendo um paralelo rápido, desculpa o excesso de falas, mas eu tava pensando porque a galera antes, agora o podcast de fato estourou, todo mundo sabe o que é. Pra mim o termômetro é o seguinte, eu falei, pai, você sabe o que é um podcast? Ele falou, sei. Eu falei, então essa porra estourou. Meu pai é um cara totalmente outside esses negócios internos, não sabe nada. Então, eu tenho certeza que estourou. Mas o podcast veio como a mídia prometida até 2006. Os caras falam isso. Não, pô, esse é o ano do podcast. E essa merda nunca deu em nada. Agora dá. Agora engrossou também por causa do Spotify. Isso. E o Projeto Humanos que foi pra Globo, esse tipo de coisa. Exato. Agora deu uma engrossada também. Mas te pergunto, o podcast, beleza. O podcast pra mim, ele tá na linha subindo. Furando a passagem aí, pra mim. Então, a gente também vai demorar um pouquinho pra furar a passagem. Eu gostaria de encarar isso de uma certa forma. Se você parar pra pensar que a cultura geek é um nicho também. Se você for contar milhões e milhões de pessoas, a cultura geek é nicho. O RPG é um nicho dentro da cultura geek e nerd. Então, eu acho que ele tem um limite do que ele pode escalonar. Isso não significa que ele não pode ser grande. Eu acho que ele tem potencial para ser grande. Tanto o Experience Crawl, eu tô esperando para ver o que vai acontecer quando a Amazon lançar a animação. Porque aí vai ser transmitido em públicos de outros países, que muita gente não assiste porque tá em inglês, não tem acesso, não tem conhecimento e tudo mais. Então, assim, eu acho que RPG tem um potencial, sim, para crescer. Só que, como a gente tem um mercado que é muito bebê, ele é muito tentativa e erro. Muito tentativa e erro no que vai acontecer. Não sabe se o Pedroca que vai conseguir estourar aqui no Brasil ou um outro canal que, de repente, vai surgir com uma proposta completamente diferente. Ou o próprio Selbit, ou o próprio... Então, é muito bom é muito bom e ruim ao mesmo tempo ter criadores de conteúdo grandes. Você acha ruim? Eu só vejo positivo, eu não vejo absolutamente nada de negativo nisso. Então, ele é ruim pro nicho. Você acha? Ele é bom pra expansão. Ele é muito bom pra expansão. Eu tô falando mais no âmbito um pouco pessoal, porque, assim, galera do RPG, ele é muito purista. É verdade, concordo. Isso traz um público que pode abafar muitos canais, só que esses canais geralmente são os que estão propostos a manter o seu público em nicho. Mas para mainstream, perfeito. É para estar assim. Mas eles sempre vão procurar um nível de produção similar dos outros canais menores. Sim. É que nem o Guaxa. O Guaxa a Paula do Caquitas Podcast já me falou que o Guaxa ele recebe não sei quantos seguidores toda vez que sai um Nerdcast de RPG. Uhum. Porque o Nerdcast de RPG sai uma vez por ano, ou 2 anos do último. Sim. E o pessoal procura outra coisa para assistir do tipo. Então, se você contar uma porcentagem da galera que vem, sim, é positivo para a expansão. Para o galera que é mais por isso, galera do nicho, ela acaba se tornando um pouco mais difícil, porque eles vão ter que lidar com um público que eles não gostariam de lidar. Mas essa galera, eu não sei, na minha opinião também, obviamente. Eu acho essa galera purista demais da RPG meio chata demais, tá ligado? Eu acho que, tipo, minha opinião, é só, tipo, baseado em porra nenhuma, obviamente. Eu só acho que eles são chatos demais, eles cagam regra demais e eles segregam demais, tá ligado? Então, assim, das experiências que eu tive, baseado em uma ou outra, do jeito que eu tô falando, parece que é todo mundo, não é isso, não é isso. Mas esse pessoal muito semeador do RPG, tipo, tem um lado muito bom, mas tem um lado muito perigoso.
Que é um lado que talvez segure, na minha cabeça, segure boa parte do público novo que tá chegando ali, que fala, porra, legal isso aqui, vou fazer um jogo aqui. Aí, eu cansei de a gente tá jogando, a gente jogou bastante D&D terceira edição. E aí, jogamos. Um dado momento, eu falei, mano, vamos jogar a quinta edição. Por que nós tá jogando terceira edição? Essa porra é uma merda. Vamos jogar uma nova. Aí, beleza. Você acha boa a terceira edição? Eu não gosto. Ah, tá. Eu, na verdade, só jogo 5E. Por que eu vou jogar a terceira edição? Isso! Desculpa. Eu tava nessa. Tipo, mano, por que nós tá jogando isso aqui? Vamos jogar outra Eu quero coisa. vender a 5E, eu não quero vender a coisa. Porque, assim, uma da grande explosão do RPG não foi só o Critical Role, foi eles ter lançado um sistema que você não precisa de 400 mil tabelas para jogar. Exatamente. Não, continua sendo um sistema complicado. Não. D&D, para começar, não é um sistema fácil. Sim. Mas ele é muito mais agradável do que, tipo, aos olhos de quem tá começando, do que as edições anteriores. Lógico. Ó, o Rap falou assim, depende do que você chama de purista, na real. Acho que tem que definir isso. Depende do que você chama de purista. Perfeito. Depende. Vou tentar contextualizar o que eu... Pra quem eu tava me referindo? Eu tava me referindo àquela pessoa típica X, que não é aquela, não é o Paulinho, é aquela pessoa que se comporta como, tipo, ele é o bastião do RPG. Você não pode errar uma regra, você não pode jogar... Ah, você tá jogando D&D quinta edição, mas você fez A no lugar de B? Ah, não. Porra, você joga GURPS? Nossa, você acha D&D bom? Nossa. Não, mano, então. sério, na humildade, estamos falando de 3.000 páginas pra jogar um jogo. Você quer um jogo bom? Joga Banco Imobiliário. A regra tá explicada em uma folha. Aquilo é um jogo bom, tá ligado? Então não me venha com essa de que não, mas sabe o que é? Porque D&D não é bom. Não sei o que, não sei o que também não é. Esse cara que é muito hardcore na parada, que é muito assim, só o que é bom é aquele RPG do sul da Índia, fronteira com o Sudão, escrito pelas... Ah, mano, isso já me dá preguiça, tá ligado? Então, isso daí é outra história. Tipo, cara, deixa a galera quieta. É o jeito que eles querem jogar. Uma coisa que eu falo, a galera que eu falo purista, é a galera que ela tá aqui só pra semear o grupo, semear o próprio público. A galera que faz muita live pra ensinar, faz muita live, tipo, pra transmitir a casual. Galera que entra em mainstream geralmente não quer isso. Entendi agora. Entendi o que você quer dizer. Então, assim, essa galera que é mais chata, por isso do RPG, eu relevo muito porque para mim, RPG não deve ser vendido como uma regra. RPG deve ser vendido como customizável, que você pode fazer o que você quiser. O RPG ele pode ser adaptado. Primeira coisa que está escrito no livro D&D, esse jogo pode ser modificado. Você joga da forma que você quiser. E isso é a magia do produto do RPG. Eu concordo. Não, concordo plenamente com o que você está falando. É que eu me lembrei de uma passagem do Roxo no Twitter, há algum tempo atrás, ele falou assim... Mano, outro dia apareceu uns caras aqui na live, uma galera, e aí a gente tava jogando qualquer coisa, era D&D, eu acho, e aí os caras, tipo, viraram, e aí ele falou, e aí eu vou usar a habilidade X, é um exemplo qualquer, usar a habilidade X, daí ele, tá, legal, você vai usar a habilidade X, então joga aí 50 D6 de dano, matou todo mundo, sei lá. Aí ele virou, aí o cara virou e falou, mas de onde que é isso aí? De que livro que é isso aí? Não, isso é uma regra nossa. O caralho, aí os caras no chat começaram a cobrar ele, o Pedroca, a galera que tava ali na gameplay. Porra, vocês são tipo os caras que todo mundo fala do RPG, vocês não usam nem as regras? Pelo amor de Deus. Então vocês não servem pra nada. E ele tava se queixando justamente dessa passagem. E aí, quando eu olho pra essa página, eu falo, mano, isso é muito louco. Você não leu a primeira página de qualquer livro. Não é do D&D, é de qualquer livro de RPG. Qualquer tá escrito isso. Tipo, o bagulho é pra você se divertir, não é pra você seguir. Você não é advogado e essa é a Constituição Federal. Você tem que seguir ela, independente de qualquer coisa, sei lá. Mas é isso. E, sinceramente, isso é o que mais tem que ser vendido quando você fala de marketing em RPG. Que você pode se divertir da forma que você quiser. Uma coisa que eu falo que é o motivo pelo qual eu acho que ainda RPG tem uma probabilidade dele ser grande é porque ele trabalha com a coisa mais essencial do ser humano quando se trata de comunicação, que é contar história. Isso é foda. Isso é uma parada... E ele tem uma probabilidade de você contar a história da forma que você quiser. Isso
é uma coisa que você chega na sua rua e aconteceu alguma coisa no metrô, você tá contando. Você conta a história sobre o que passou no seu dia. Então, você ter a possibilidade de ter um jogo que você, ao invés de assistir uma história, você tá participando dela, eu acho que é uma coisa que falta só mostrar. É que o RPG, ele tem um, talvez um estigma, eu não sei se essa é a palavra, a melhor palavra pra definir isso, mas ele tem um lance ali que é, a galera é muito, talvez o pessoal que não conhece é um pessoal que talvez julgue, né, como um negócio de, esse é o jogo do nerdão, aquele nerdão clássico que as pessoas usavam como pejorativo lá atrás. Então, sei lá, eu vejo essa parada de forma muito junta. Eu acho que pro mainstream, além de eu achar um negócio um pouco lento, pensando em, assim, tentando vislumbrar lá na frente, pensando numa parada mainstreamzaço, passou na Globo, tem, sei lá, não sei nem se é a Globo. É que eu sou velho, né? Tô usando exemplo, né? Sim, hoje em dia. É tipo. Mas não é uma coisa bizarra. Ela é porque, tipo, a 99% da população brasileira tem televisão e beleza, todo mundo assiste a Globo. Mas, tipo, não é. Mas você entendeu o exemplo que eu quero dar? Tipo, amanhã algum grande referencial de mainstream começa a fazer um programa de RPG. Eu acho que o RPG me parece um pouco lento pra isso, a menos que seja uma forma muito mais trabalhada, calcada na interpretação e muito menos jogar dados e conferir tabelas, porque é o que você falou, é complicado mesmo fazer isso. E me parece que tem ainda um pouco de preconceito das pessoas que não conhecem, não sabem talvez a forma tão da hora de contar uma história, a forma talvez tão caótica de se montar uma história que o RPG proporciona, né? O que eu falo que o RPG é uma mídia que ainda não foi explorada. Ele é uma forma de mídia que, porque assim, você pensa série, filme, livro, a história tá ali, ela não vai mudar. No RPG é diferente, ela tá acontecendo no mesmo tempo. Como você vai controlar uma narrativa desse jeito? Como que você vai transformar isso numa história palpável para quem tá acostumado com o filme? Sim, é verdade. Então, assim, eu acho que por isso que ele é muito incerto o que vai acontecer com ele. Ele pode, de repente, virar uma mídia, que é o que eu falei, estourar, o termo estourar. Isso pode acontecer de uma hora para outra. Então, essa é uma parte boa de gente muito grande fazendo RPG, porque ele tira um pouco desse preconceito. Pô, Cellbit bateu acho que 70 mil pessoas É na uma primeira cabeçada, temporada né? do Ordem Paranormal. E, tipo, então, às vezes, também cabe aos criadores de conteúdo que querem tentar estourar essa bolha, tentar estudar como fazer isso, estudar como que você pode consolidar melhor essa mídia. Que é o que eu tava falando sobre nivelar o seu jogo com a forma como você se diverte com a narrativa do bagulho. Uhum. Então, assim, eu acho que ele tem uma probabilidade boa, mas não recente. Talvez Não, demore muito tempo pra isso talvez acontecer. demore bastante tempo. Agora tá dando uma boa estourada, mas é o que eu falei, ele não vai chegar a ser ele não vai chegar a ser, sei lá, um Game of Thrones da vida. Sim, sim, com Ele vai certeza. ser tipo o que o Nerdcast é, Aham. se ele estourar. É bastante gente, é muita Nossa, gente. com É certeza. muita gente. Mas isso não é ruim, a galera vive com isso. Então, assim, o Não, com Critical certeza. Role para o mainstream, ele ainda é pequeno. Com certeza. Ele é bem pequeno É que é ainda. engraçado as escalas, né? Porque, por exemplo, quando você olha para um Critical Role ou pro próprio Jovem Nerd, é tipo, eles, quando você olha de baixo pra cima, eles estão muito longe da onde É, tá o cenário do RPG e da produção de conteúdo e tal. Agora, quando você olha de cima pra baixo, tipo assim, compara o Jovem Nerd com a final do Super Bowl. Tipo, mano, né? não existe, tá ligado? Quem é o Jovem Quando, Nerd? Quem é o Critical Role? Tipo, depende da é, escala que você coloca, é completamente impraticável, né? mas pra mim, se tiver alguém que chegou igual o Critical Role é aqui no Brasil, tá perfeito. É isso que eu Maravilhoso. quero. Aqui no Brasil, a gente teve muito.
é uma discussão que eu tive, que até me incomodou um pouco, mas, tipo, eleva, a gente faz isso, que é quando eu tava discutindo sobre que D&D é o maior produto de expansão do RPG. Uhum. Aí virou, mas D&D não é. D&D é o maior produto de expansão do D&D. Aí eu fiquei meio, não, porque D&D porque isso é o argumento do, a galera fica preso no D&D. Tá, mas uma porcentagem sempre chega no nicho. A maior parte das pessoas que estão no nicho começou com D&D. Sem dúvida. Então você vai ter que escalonar uma parte de porcentagem. Então, como que funciona essa porcentagem? É aquela coisa do tem 20 pessoas que estão aqui no nicho, que consegue atingir, tipo, de fora para dentro. Já D&D tem 100 pessoas que conseguem atingir de fora para dentro. Dessas 20 vão ficar, da apresentação nova, vão ficar 2. Já dessas 100, vão ficar geralmente 10. Então, ele já dobrou o nicho. Ele já deu, na verdade, um terço a mais. Aham. Isso é a porcentagem que a gente estava falando, tipo, de expandir a bolha. O Naga apontou uma parada que é real, e que é real, que pro público mais leigo, RPG é D&D tal qual lâmina de barbear é Gillette. Mas aí cabe da galera também apresentar coisa nova. Às Claro, vezes, lógico. geralmente, o que acontece? A galera tá jogando D&D só medievalzão, uhul. Aí eles começam a adaptar coisa que não é para medieval e vê que não dá certo. Aí eles vão descobrir um sistema de RPG que funciona exatamente para o que eles precisam. Sim, 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 sim. Mas é uma parada, é uma discussão que vai longe, daria mais 2 horas de papo só em cima disso, com toda certeza. D&D foi muito prejudicado no Brasil. D&D foi muito prejudicado no Brasil, por isso o Brasil, ele é a cultura do RPG brasileiro, nossa, falando bonito agora. A cultura do RPG brasileiro, ela pauta muito em diversidade. Na diversidade. Então, tipo, a gente tem diversos sistemas brasileiros ótimos e a gente gosta dessa questão de variedade. E o D&D acabou sendo prejudicado pelo simples motivo de que são 6 anos que demoraram para trazer. São 6 anos de falta de acessibilidade ao produto. Sim. E são 6 anos. Mesmo assim, ele é o RPG mais jogado. Mas é um caminho longo para poder recuperar. É um caminhozinho meio longo para poder recuperar do D&D que eu tô falando. Aham. Mas por ele ser o jogo mais jogável, ele tem mais jogado mesmo sem isso, ele tem a probabilidade de crescer bem mais aqui. Sim, com toda certeza. A gente tava falando agora, voltando um pouco do que a gente tava falando antes, toda a base de um jogo de RPG, meu entendimento, ela tá íntima. Desculpa. Oi? Eu li a galera com o Bugurso. Ah, Bugurso é top. O Rodrigo Naga fica puto quando eu falo Bugurso, mas Bugurso é da hora top. demais. Ai, gente, vocês são muito frescos com tradução, pelo amor de Deus. Oxe, mas eu acho mó da hora Bugurso. Não, o que eu falo? Gente, não quer chamar o bicho desse jeito? Não chama! Nossa, que coisa. Não, chama. Pode chamar de qualquer coisa, mas Bugurso é muito da hora, eu acho da hora. A base, o que eu tava falando é que a base de um RPG, independente de qual seja ele, ela tá muito ligada a uma boa comunicação, né? Então, quando você fala. Quando você fala. Quando você passa as informações de um lado para o outro, de jogador para mestre, mestre para jogador e coisas desse tipo, você tem ali a mensagem, você tem ali o receptor, você tem o emitente da mensagem, não sei se é essa palavra correta, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. Existe ferramenta pra gente melhorar isso? Porque eu vejo isso como uma das coisas que sempre acabam passando batido e é uma parada muito... Às vezes, se você assiste uma mesa meio casual, ou alguém que tá começando a produzir um conteúdo, ou alguém que tá lá só jogando, e essas pessoas parece que elas estão meio desconectadas uma das outras. Que o Discord da Laura caiu.
Desculpa, aconteceu de novo. É o Discord do meu coisa. Eu vi. As pessoas estão no meio. A galera que tá começando a produzir conteúdo. De repente você olha, não só, eu tô falando, não é só, no geral. Às vezes as pessoas estão meio desconectadas umas das outras e você percebe que há falta de compreensão entre as coisas que estão rolando na mesa. Entre o que está sendo narrado, entre o que está sendo descrito, entre... Existe alguma ferramenta para corrigir ou melhorar esse tipo de coisa? As pessoas estarem desconectadas dentro do jogo? Me parece que falta compreensão entre... Não sei se às vezes é o jeito que é descrito pelo narrador e o jeito que é interpretado pelos jogadores, ou o contrário. Cara, conversa com o grupo. Conversa é a única forma de resolver esse tipo de coisa entre desconexão. É por isso que muita gente joga com grupo de confiança quando quer fazer um produto. Então, eu acho que eu não consegui passar o que eu tô acho que eu não querendo dizer. entendi essa pergunta. Porque, basicamente, o grupo acha que eles estão conectados. Tá. Isso se torna um problema de produto e não um problema de grupo. Entendeu o que eu quero dizer? Quando você assiste, você fala, mano, esses caras não estão falando a mesma língua. Só que eles não se ligaram isso. Entendi. Eu não sei se você já viu isso, porque eu já vi isso acontecer algumas vezes. E aí você olha e fala assim, caralho, mãe, que esquisito. E era justamente aí que eu queria... Porque isso me parece... Pensa o seguinte, você tá lá fazendo a sua mesa. Tem 200 pessoas assistindo. Se as pessoas estão entendendo e acompanhando as ações de todo mundo, se tudo é coerente, se alguma coisa sai fora, alguém morre, que nem se fala, puta, perdi um personagem. Todo mundo que tava ali ficou consternado, ficou chateado, ficou triste, porque, puta, todo mundo entendeu o que aconteceu. Mas se isso não tivesse sido claro, de alguma forma, mesmo que ficasse claro pra você, especificamente como jogador, mas não tivesse ficado claro pras pessoas que estão assistindo, fala, tá, mas eu não entendi o que aconteceu. E aí, isso gera, não quero mais ver isso aqui. Eu tô descrevendo uma experiência quase que pessoal aqui. Isso me parece muito mais a forma com que as pessoas se comunicam. As pessoas se comunicam. Se um narrador, para um produto de maior escala, ele necessita utilizar uma linguagem de mais massa. Não tô falando, vou falar top, vou falar de expressão. Eu estou falando de conseguir trazer o seu diálogo ele mais entendível possível. Muita gente cai no profissional, não exagera quando tá colocando. Mas você precisa descrever de uma forma quase que como um livro. Só que o livro ele ainda é um pouco exagerado. Mas de uma forma com que a maior parte das pessoas entendam. Você conversando com seus amigos, vocês têm uma comunicação própria. Vocês têm comunicação própria e todo mundo entende todo mundo por causa de convivência. Você tem que entender que você está descrevendo para fora e não para dentro. Bem colocado. Eu acho que você... Agora acho que eu consegui te passar a mensagem e agora acho que você conseguiu... Porque eu acho que é isso aí mesmo. Eu não tinha entendido. Não, mas eu não consegui passar. Não foi você que não conseguiu entender. Mas eu acho que é isso mesmo. Desculpa. Eu tenho um paralelo do teatro, inclusive, que é a minha teoria sobre como que funciona o teatro do absurdo. Você já ouviu falar de teatro do absurdo? Não faço a menor ideia do que seja. São peças que todos os diálogos são completamente desconexos e nada parece fazer sentido com nada. Eita. Então, por exemplo, chega alguém na sala, vira falar, a Aninha tá fazendo tal coisa, tá? Mas você viu a baleia na cozinha? Não tem o menor sentido. Não faz menor sentido. Isso é o teatro do absurdo. Aí eu tenho a teoria que, na verdade, não é que não faz sentido. É porque aquilo tá dentro do cotidiano deles. Então, quando eu estou falando com você na rua sobre RPG, a pessoa que tá ali não tá entendendo nada. Parece realmente um teatro do absurdo. Parece que com monstro, bugurso, o que eles estão falando? Exatamente isso. Então, é você entender o que é uma comunicação para fora e o que é uma comunicação interpessoal. Não interpessoal, é comunicação do grupo. Então, entenda isso. É uma coisa que a gente toma muito cuidado com isso. Fazer linguagem mais simples, não usar muito um termo próprio. Você fez uma piada interna, que geralmente é interna, explica o que aconteceu.
Mas principalmente, você só vira e fala, eu fui lá e fiz tal coisa, ou tipo, falou de uma forma que não ficou muito entendível. Não, descreva mais. E também eu gosto quando a pessoa fala mais narrativamente uma descrição. Aham, Então, tipo, aham. tem gente que não gosta. Mas é mais essa coisa do aprender a falar para fora e não para dentro. Eu acho que aí você tocou perfeitamente no ponto, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que às vezes você olha e fala assim, tá, mas isso não é pra mim, isso não é feito pra audiência, isso é feito pra diversão Para você. interna da galera É. que tá ali. Porque às vezes a galera até tá se entendendo bem, todo mundo entendeu o que é, como funcionou, como rolou, mas às vezes, não sei, a forma que é montada a cena, ou a descrição, ou o diálogo, parece tipo meio Hum, exclusiva no sentido de que eu não sei se é essa palavra, se é exclusivo ou excludente, eu, né, só falo merda aqui, então, enfim. hum. Mas basicamente coloca você numa situação de que, tipo, eu não faço parte disso aqui, tipo, sei lá, não é tão É. legal. Mas também é botar e deixar bem claro qual é a proposta do teu jogo. Isso é importante. Tipo, por exemplo, eu agora tô fazendo uma mesa no sábado que eu fui bem clara quanto à proposta dele, que é um filme adolescente de terror nos anos 90. Da hora, uma bela proposta, por sinal. Então, aí eu deixei bem claro. Porque se você não sabe o que é um filme de terror adolescente dos anos 90, você não vai entender nada desse jogo. Ao mesmo Verdade. tempo que eu tenho a responsabilidade de quem que tá chegando lá, eu ser um pouco mais descritiva, explicar também Você o não que é que pode. tá acontecendo. Se você quer que as pessoas entendam, você precisa talvez explicar um pouco para as pessoas se ligarem, né? Como sempre, nivelar a situação. Deixa eu trazer antes da gente encerrar, agora que eu vi que são 10 para as 9, mas Esse papo é longo. deixa eu fazer uma ponderação aqui sobre uma coisa que me ocorreu, já tinha me ocorrido em outro momento. Que era o quê? Beleza, a gente tava falando de marketing, né? A gente tava falando muito de produção de conteúdo. Mas existe uma outra vertente um pouco criticada, eu não vejo motivo nenhum para isso, mas existe talvez os tais dos puristas que acham Hum, que isso não deva ser feito. Mas existe, com o crescimento do mercado, com o crescimento do cenário, há como é que se fala? Uma maior procura, especialmente para uma galera mais, talvez esteja começando agora, que esteja descobrindo o hobby, que acha hum, um negócio legal. E aí começam a aparecer pessoas que falam, cara, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 34 anos e se eu nunca tivesse jogado RPG na minha vida, tivesse escutado o Jovem Nerd lá, o Nerdcast RPG, tivesse achado animal, hum. eu ia falar assim, porra, eu queria jogar isso aí. A hora que eu me Sim. deparasse com um calhamaço de regra, independente do sistema, um calhamaço de regra Ah, gigante, eu ia falar, não quero isso aí não. Eu quero jogar, mas eu não quero ler isso aqui tudo não. Eu quero que alguém me explique, eu quero que ah. alguém narre pra mim. É Eu, aí que produtor de conteúdo facilita muito a vida. então, porque existe um mercado aí sendo criado, que eu já escutei bastante de pessoas falando e tal. Eu nunca participei, nunca nem tive nenhuma relação, mas são dos mestres de aluguel, eu não sei se é assim que fala, mas é os caras Ah. que recebem pra narrar um jogo, uma campanha e tal, coisas desse tipo. Vender serviços relacionados a RPG, que seja fazer um personagem, que seja fazer a ilustração, porque isso movimenta indústrias Ah. aleatórias, É, adjacentes, né? movimentar o mercado interno dentro do próprio hobby. Isso. Você acha. Como a gente pode trabalhar? Como a gente pode trabalhar as ferramentas de marketing, as ferramentas de comunicação, justamente para fazer com que esse cara, que talvez seja um mestre experiente, possa se engajar como aí um vendedor de mestração. Eu não sei se é essa palavra, mas achei legal. Mestração. Qual que é Mestração. o Ramon falando? Curso de Curso de mestração de mestração. RPG É com mestre. maravilhoso. Nossa, é muito bom. Eu falei, é o melhor vídeo sobre RPG que existe, Tem velho. o também que é o Vou Dar Dada, que É é maravilhoso o também. bem dada dada. Ele Eu ainda teve quero aqui, ele é jogar com a muito da mão, ele é hora. muito bom. Ele é muito da hora Então, mesmo. eu ainda quero. Eu trabalhei com a namorada dele na agência de Ah, publicidade. que da Ela hora. era redatora. Da hora. É... Quanto a coisas de marketing que você pode usar, primeiro, o narrador de aluguel, ou você vai procurar um grupo de narradores de aluguel que já vão fazer o serviço desse serviço de marketing. Eu sei que nem o. Esqueci o nome. O Covil RPG, começou como narradores de aluguel. A galera que narra lá na Taverna Medieval aqui em São Paulo. Então, ou você vai procurar uma pessoa dessa que já tem consolidação, já tem uma consolidação,
que é vender. Cara, para de ficar reclamando de gente que vende mestragem, sabe por quê? Porque tem realmente muito grupo que não tem o mestre, nem todo mundo tem paciência para aprender quase todas as regras ou parar e ficar discutindo com um jogador por causa de regra. Sim, sim. E também dá um pouco mais de confiança. Se ele achou uma forma de monetizar disso, ótimo para ele. Sim, bem acho isso. Não quer pagar? Não. Simples, né? É bem simples a situação. Para que ficar reclamando? Então, assim, se você quer vender sua imagem como narrador de aluguel, primeiro você tem que mostrar como é que você narra. É isso. Era isso que eu queria entender. Uhum. Então, você criar um conteúdo com a sua narrativa ou fazer tipo vídeos no IGTV sobre pequenas regras de mestragem, o pessoal vai olhar para você e falar: "Cara, o cara sabe do que tá falando". A Então, é hora. frequências de posts, dicas, vender o conhecimento, ele funciona, porque muita gente realmente quer aprender a jogar e não sabe como, ou Sim. não quer se deparar, pô, como assim D&D tem que comprar 3 livros para jogar? Na verdade não tem, mas o livro do jogador já dá, mas tipo, Uhum. facilitar o acesso da pessoa a isso ajuda ela a poder até comprar futuramente produto. Sem dúvida. Então, por exemplo, eu usei o do narrador de aluguel. O narrador de aluguel, ele vai ter que fazer vários posts e programas, ver como é que tá o engajamento, de ensinar e mostrar também como que ele narra. Faz o canal do Twitch, joga em canal do Twitch. Vai ter o jabá aí. Aí, já quanto a o produto RPG, você, entra em comunicação com os criadores de conteúdo, porque não adianta nada você tentar vender um produto sem conversar com a galera que faz produção, porque eu aprendi a jogar Cthulhu em mesa, assistindo Aham. mesa. Eu aprendi a jogar Cthulhu, tipo, entendendo o que é que estava acontecendo. Outra, você quer vender RPG, então facilita o acesso da pessoa. Faz por exemplo, o canal do Dungeons and Dragons no exterior. Vira e mexe, toda semana sai um vídeo falando de alguma classe, falando de algum monstro, falando de coisa. Que aí a pessoa ela consegue já assimilar para não chegar quando comprar a porcaria do livro e não entender porcaria nenhuma do que está acontecendo. E Aham. também poder, se ela tiver alguma dúvida, ela abre no YouTube e tá lá com alguém que já está tirando essa dúvida. Então, essa coisa do ensinar ajuda muito. Ensinar, faz dica de combo. Tem muito. O RPG se vende com produção de conteúdo. O RPG não se vende com. Já que ele é uma coisa complexa de contar histórias da forma que você quiser, você também precisa ensinar como com as ferramentas disso. Então, não adianta você só pensar: olha, chegou tal livro aqui. É Tá, mas como que verdade. eu vou usar esse livro? Não é assim que funciona. Você tem que mostrar o quanto que é divertida a coisa que esse livro pode te proporcionar. Que seja produzindo mesa, que seja ensinando, que seja você criar um panfletozinho, sei lá, para D&D pequeno, que é muito mais simples da pessoa entender, simplificando as regras. Que aí é que a pessoa engaja mais, engaja mais, engaja mais, se interessa mais. Isso vale tanto para. Isso vale mais, na verdade, para a venda de livro, quanto você quer vender algum outro tipo de produto. Você que é ilustrador, você mostra e manda, tipo, vai em canais no Twitter e marca pessoas que estão produzindo conteúdo de RPG. Porque principalmente pessoas que estão tentando investir mais nisso. Investir em ilustração. Eu, por exemplo, eu tenho o Zambi Arts, muito lindo, maravilhoso, que ele é o ilustrador fixo lá. Sabe como que ele me conheceu? Como? Ele chegou, tipo, no meu Twitter e eu vi que ele foi um dos primeiros que seguia a tábua e tava lá fixo. Aí eu falei, quem que é esse Zambi? Aí eu fui olhar, ele é o que fazia o Holland da Dragão Brasil. Caraca. E Que ele falou, foda. nossa, eu queria muito ilustrar de tal campanha, fazer as ilustrações de tal campanha. Eu falei, quer saber quanto que tu me cobra?
Então é tipo se mostrar, sempre marketing é se mostrar. Se mostrar e mostrar que a pessoa vai ganhar alguma coisa com você. Aham. Tá disposto e tá aberto a essa troca, né? A Sim. fazer o negócio acontecer. O Fala. ilustrador ajuda muito você fazer live desenhando. É, porque a ilustração, o RPG é um negócio, né, obviamente muito de imaginação, mas isso Uhum. quando você tá falando daquele jogo offline, que você joga em casa com a ficha de papel e etc, né? É. Quando você, lógico que dá pra fazer na live isso e tal, mas como você já ponderou N vezes aqui, eu concordo muito, é produção, é entrega, é É visual. produção. Então, assim, a hora que o cara bate o olho e vê a arte daquele Tiflin, daquele elfo, É. daquele anão, daquela raça que você inventou, enfim, que ele olha os detalhes, ele olha as cores, ele olha. Aquilo se É, torna real, né? você falou de que era por isso que eu lembrei de um cara que veio reclamar no Facebook porque o Draconato tinha rabo. Então esse cara me cansa demais. Desculpa, Esse porque eu cara cansa lembrei disso demais. agora. Eu fiquei tipo, mas o cara, quando ele foi mandar a ilustração, ele falou: não, eu quero que ele tenha rabo. Tá, tudo bem, é o meu mundo, que se dane. É, sabe, tipo, o cara que perde esse tempo, ele me irrita demais, mano, de verdade. Eu não tenho mais essa paciência. Tipo, Eu nem fico mais irritada, eu só fico, ok. na nossa mesa de sábado aqui, a gente joga D&D, a gente joga, 80% do que a gente joga aqui é D&D, por enquanto. Agora tá entrando uma mesa de Tormenta e tá entrando uma mesa de Dark Eye. E basicamente, na mesa de sábado, que é uma das campanhas mais antigas que a gente joga, tem acho que lá 1 ano de campanha, a gente tem um anão que quando a gente começou a jogar, como eu disse, era a terceira edição, e na terceira edição tinha uma regra específica que você podia, um livro específico dos milhares de livros que tinha, que o boneco lá podia fazer um ritual e virar um renascido dragão. E ele Nossa. ganhava aparência de draconato. Na terceira edição, se eu não me engano, não tinha draconato como tem hoje. Eu não sei, também não lembro. Enfim. E aí, ele fez um roleplay todo baseado. Ele fez um background de 40 páginas, escrevendo uma porrada de coisa da transição, do ritual. Falei, Lu, a partir de hoje, você é um anão. Você é meio anão, meio draconato. Com todos os bônus e todas as penalidades que isso acarretar. E ponto final. E aí, toda a sessão aparece um abençoado no chat. Fala assim, como que ele é meio dragão e meio anão? Ai, Deus, Como que ele é? Mas aí tem uma coisa que você pode fazer que é legal, é mostrar esse background do Sim, exato. Pô, deixa porque o cara. mostra o background. Eu sou muito de adaptar coisa do tipo de mecânica e justificar a minha narrativa nas mecânicas, as mecânicas da minha narrativa. Legal. Tipo, eu fui escolher item mágico, muitas vezes eu não escolho um determinado item que vai ser mais útil para mim, para eu pegar um item que faz mais sentido para mim. Isso é legal pra caramba, porque Tipo, isso deixa o negócio vivo. Uhum. Então, tipo, por exemplo, eu tô criando agora a personagem que eu falei que a minha morreu, que ela é uma sorcerer da magia das sombras. Então, quando eu vi aquela coisa do cachorro, do lobo de albatroz, acho que é esse o nome, eu achei tão legal, que eu criei uma cultura dentro de um bando de sorcerers das sombras, e eu fiz com que eles tivessem um ritual onde a sombra da pessoa vira um companheiro animal. Ó, que da hora. Ele Foda. não pode sair, só que a sua sombra é o animal. Da hora, legal pra caramba. Então, tipo, eu virei e falei isso, tipo, isso é o que torna legal, tipo, justifica o que é o coisa. Isso é narrativo. Sim. Isso é narrativo, isso é Claro. interessante. Claro que o cara que vai chegar e reclamar é o cara que acabou de chegar de paraquedas e acreditar, então. Exatamente. Laura, pra gente encerrar, já são 9 horas, eu queria, antes de mais nada, te agradecer o seu tempo, a sua boa vontade, a sua disponibilidade e a aula que você nos deu aqui hoje sobre como aplicar ali algumas ferramentas de marketing, algumas coisas relacionadas a esse planejamento estratégico
Dentro do RPG, dentro da produção de conteúdo, dentro, né, do que a gente tá conversando aqui. Então, queria te agradecer demais, mesmo. Queria dizer que a gente, com certeza, tentar conciliar essas agendas pra gente marcar, porque tem, assim, na minha cabeça aqui, tem muita coisa que a gente não falou, que a gente poderia ter falado. Imagino que você também devia ter milhares de coisas pra gente Não, tem conversar. muita coisa. É porque assim, eu faço muito estudo, é o que eu falo que o marketing dentro do RPG, ele é um marketing muito especulativo. Então, muitas vezes você vai se deparar com situações que você vai ficar se questionando se funciona ou não. Aham. Então, é o que eu falei, é tentativa e erro. Então, isso vai dar assunto até não poder mais. Exatamente. Então, cara, vamos organizar isso aí pra gente trocar ideia, porque tem ideia pra trocar, a gente com certeza vai ter. Uhum. E é isso. Quero te agradecer demais por ter dado um pouco do seu tempo aqui pra gente. E quero que você faça aí o seu merchan e diga da onde você vem, onde as pessoas te encontram, pro pessoal que vai escutar isso depois, aonde que o pessoal pode ver os seus personagens, as suas narrações, enfim. Fica à vontade. Eu não vou fazer o meu jabá de 6 meses por semana, tá? Eu- Enfim, eu sou Laura do Pântano em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook e Twitch. Eu tenho um canal na Twitch, ele é um pouquinho jogadinho, porque não é o meu foco. Mas geralmente eu faço live de manhã. Se você quer me ver narrando, jogando todo final de semana na Távola, Távola na Twitch, a Távola RPG em todas as redes sociais também. A gente tá. Essa semana eu vou fazer a parte 2 do Maldição de Pedrinópolis. O nome é Sensacional. maravilhoso que eu falei, eu tenho que passar do Brasil em 2020 ainda. O... Sensacional. Aí que um já morreu, eu pretendo matar pelo menos uns 3. Depois, até o final do coisa, vai ser às 15 horas no sábado. Tá muito divertido. O pessoal tá adorando, os jogadores estão sensacionais. E no domingo a gente tem nossa mesa de D&D, tá no episódio 42. Mas mesmo assim, tá sensacional. A gente explica, entende tudo certinho para você. Aparece lá às 15 horas, então sábado e domingo sempre às 15 horas. Então, também, se você interessa por overlays e coisas de produção de conteúdo, vinhetas, coisas que te auxiliem a sua produção de conteúdo, você pode falar com oldregstudio.com. No WhatsApp, tá lá no nosso site, ou Old Reg Studio em todas as redes sociais.